Uma boa noite, meu nome é Ricardo Melhado, nós vamos dar início a mais um Evangelho da CEP, aqui online. Agradeço a presença de todos vocês e começamos pela prece inicial. Mestre Jesus, queridos amigos da espiritualidade maior, pedimos a bênção para neste Evangelho podermos receber as instruções que a lição nos trará, para poder compreendê-las, para podermos mantê-la em nossa mente, para agirmos de acordo com o que aprendemos em todas essas lições. E vamos pedindo a presença amiga da equipe do plano espiritual que sempre nos acompanha quando nos envolvemos no Evangelho para fazê-lo em nossa casa. Que essa bênção se espalhe por nós, pela nossa família, em nosso lar, e que todo esse amor seja vibrando conosco durante toda esta semana. Então vamos lá, vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Na noite de hoje é o capítulo 23, os itens 4, 5 e 6. Este capítulo ele tem o nome de Estranha Moral. E o Evangelho vai falar para nós sobre a parte em que Jesus dizia, abandonar pai, mãe e filhos. E vai nos explicar, segundo a visão espírita, o que isso nos significa. Então ele vai tratar do primeiro trecho. Todo aquele que, por amor a mim, deixar a sua casa, as suas terras, o seu pai, a sua mãe e toda a sua família, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. 5. Então Pedro disse a Jesus: nós deixamos tudo para segui-lo. E Jesus lhe respondeu: Pedro, em verdade eu lhe digo que não existe ninguém que tenha deixado, pelo reino de Deus, a sua casa, o seu pai, a sua mãe e toda a sua família, que já não tenha recebido neste mundo muito mais, e nos séculos por vir, a vida eterna. Então, Lucas capítulo 18, versículos 28 a 30. E o 6 é o seguinte: um outro lhe disse: Mestre, eu também quero seguir com o Senhor, mas deixe que eu vá primeiro à minha casa, vender todos os meus bens. E Jesus lhe respondeu: todo aquele que, tendo colocado a mão no arado, olhar para trás, não é digno do reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. E aí vem a explicação. Sem discutir as palavras, é preciso compreender aqui o pensamento que evidentemente era esse. Os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses de todas as considerações de ordem humana. Porque esse pensamento está de acordo com a essência da doutrina de Jesus, enquanto que a ideia de abandonar a família não combina com a sua doutrina. A aplicação desses ensinamentos surge quando sacrificamos nossos interesses e o convívio com a família para defender a pátria. Um filho não é condenado quando precisa se afastar de seus pais, abandonar sua mulher e filhos, para marchar em defesa do seu país. Ao contrário, um grande mérito lhe é atribuído por deixar as doçuras do lar, o calor das amizades, para cumprir o seu dever. Portanto, existem alguns deveres que são mais importantes do que outros. A lei não obriga que a filha deixe seus pais para seguir com o esposo? O mundo está cheio de casos onde as separações dolorosas são necessárias, mas nem por isso as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito, nem a dedicação que se deve aos pais, nem o amor para com os filhos. Com exceção do termo odiar, as expressões que foram utilizadas por Jesus não negam o mandamento que diz para honrar pai e mãe,
como também não negam o sentimento de ternura paternal. As expressões também não pregam o abandono aos pais, principalmente quando analisadas pela ideia que trazem consigo. Elas tinham por objetivo mostrar ao homem o quanto era importante a preocupação com a vida futura. As expressões usadas naquela época chocavam bem menos o povo, pois antigamente os laços de família não tinham a força que têm hoje, fruto de uma civilização moralmente mais adiantada. Esses laços, que eram mais fracos nos povos primitivos, se fortificaram com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso, tanto das famílias quanto das raças, pois se as raças não se cruzassem, elas acabariam se degenerando. É uma lei da natureza que interessa tanto ao progresso moral quanto ao progresso material. Na Terra, as coisas são encaradas somente sob o ponto de vista materialista. O Espiritismo faz com que vejamos as coisas de um modo mais elevado, ao nos ensinar que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito, e não os do corpo. Os laços de afeição não se rompem com a separação, e muito menos com a morte. Esses laços se fortificam na vida espiritual, à medida que o espírito evolui. É uma verdade consoladora que nos dá uma grande força para suportar as dificuldades da vida. Portanto, essa lição trata desses trechos em que Jesus diz, abandonar pai, mãe e filho para seguir ao seu evangelho, né? E como é explicado aqui no evangelho, a ideia era mais... A fala era mais apropriada para o momento, né, em que Jesus estava encarnado entre nós e falando sobre esse tema, porque esses laços eles não eram tão fortes, né, com a evolução moral da humanidade como um todo. Hoje esses laços eles são fortalecidos, né, se tornaram maiores, mas naquela época nem tanto, não eram tão assim. Mas como todas as lições e as explicações dessas lições, nós temos que focar mais na mensagem que Jesus estava passando, e não exatamente no que ele estava dizendo. Isso porque é uma característica da língua, que ela se modifique, que ela se torne mais apropriada para o momento em que as pessoas, né, estão vivendo. Então, se a gente observar jornais ou revistas, né, do século passado, nós vamos ver que o português ele era diferente, né? Então existem novas expressões, foram criados novos termos, então, e expressões que poderiam ser utilizadas em um sentido já não são mais. Então a língua evolui, a língua se modifica, a questão moral da nossa sociedade também evolui, ela também vai progredindo. Então é natural que seja aqui notada uma figura de linguagem, né, que Jesus está querendo utilizar, e não uma expressão fixa em si mesmo, né? Então, é a mesma ideia de quando a gente pode usar uma expressão, por exemplo, estou morrendo de fome, né? A gente sabe que isso não tem um embasamento real, né? A gente está usando aí uma hipérbole, está exagerando a situação para dizer eu estou com bastante fome, né? A não ser nos casos verdadeiramente de fome, não quer dizer isso quando a gente está falando, né? E o caso de Jesus aqui, ele é o mesmo. Ele deixa bem claro nessa análise sobre o que Jesus queria dizer. Essas palavras tinham por objetivo mostrar ao homem o quanto era importante a preocupação com a vida futura. Então era uma figura de linguagem de tentar mostrar a força, assim, o tanto que é importante a vida futura em relação às questões materiais. E é importante dizer que com essa frase Jesus não queria diminuir
os laços que existem entre os espíritos, pois a própria lição aqui mais para frente diz, né, que esses laços eles não são rompidos com a separação, e na verdade eles são mais ampliados, né, quando a gente tem essa compreensão mais ampla. Então, estando perto, estando longe, estando um encarnado, outro desencarnado, o laço espiritual prevalece, ele continua existindo. Então, o que nós devemos fazer, na verdade, é entender a diferença entre matéria e espírito. Matéria temporária, ligações que estão aqui somente carnais são fracas, se dissolvem, enquanto as questões espirituais, as ligações espirituais, a vida espiritual, ela é imortal e ela vai ter sequência. Então a ideia dessa lição é abrir os nossos olhos para a importância dessa sequência, né? Ele fala, na Terra as coisas são encaradas somente sob o ponto de vista materialista. E então ele estava querendo dar esse tom espiritualizante ao falar dessa maneira, né, Jesus? E aí ele finaliza dizendo que o Espiritismo faz com que vejamos as coisas de um modo mais elevado. Não rebaixa a ligação entre pai, mãe e filho, mas sim eleva a questão espiritual para que nós tenhamos a compreensão de que existe algo muito maior do que somente esse mundo, essa vida e as coisas materiais, trazendo com isso a elevação do espírito sobre a matéria, e não o rebaixar da matéria em si. Porque o espiritismo, ele demonstra que a matéria é sim importante, deve ser cultivada e deve ser respeitada, mantida, porque ela é a forma pela qual nós, espíritos encarnados, nos manifestamos nesse mundo. Essa foi a ideia que a lição nos passou. E aqui, seguindo na nossa leitura complementar, eu vou ler o Pão Nosso, na lição 148, chamada Ceifeiros. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Esse é o Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 37. Emmanuel diz o seguinte sobre essa passagem: o ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim a seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora, permanecia em torno do Mestre a turba de corações desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para a alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disso, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo, em fileira crescente, através dos séculos. Os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem, por si, o alimento da vida eterna. Esse quadro persistirá na Terra até que os bons consumidores aprendam a também ser bons ceifeiros. Então essa lição ela dá um chamado a agir e
é interessante como ela se aplica tanto à questão do trabalho, né, material aqui, digamos, o trabalho do nosso sustento, né, porque ele está fazendo essa comparação, né, com quem está lá ceifando, né, a colheita, ou seja, se movimentando e trabalhando. E ele tenta transportar isso para a ideia espiritual, né? Então, eu acho que, sumarizando essa passagem, ele está nos chamando a trabalhar. Ele está dizendo que o trabalho é uma força muito importante, ela é o meio que nos move, né, na evolução espiritual. E aí ele mostra, né, como a maioria das pessoas está ali espiritualmente paradas, aguardando o trigo já pronto ali e ceifado e prontinho para ser consumido. Mas ele fala que a fila das pessoas que se dispõem a trabalhar para que isso aconteça, ela é ainda pequena. Então é o convite que sempre é feito a todas as pessoas de colaborar no caminho do bem. Nós, como espíritas, obviamente, vamos falar da nossa atividade, né, do espiritismo. Então, a ideia de que possamos colaborar de alguma forma com a casa espírita que tanto nos dá, que tanto nos provê. Porque a seara, o número de pessoas que necessitam é muito grande. E às vezes a gente se coloca numa posição de paralisia diante da tarefa, ou achando que nós não somos capazes, ou que não temos nada a oferecer, ou que ainda estamos numa posição de receber, não podemos contribuir de forma alguma, sendo que o trabalho está ali disponível e esperando realmente a todos nós. Às vezes o trabalho muda mudamos de área, mas podemos continuar servindo, cada um com sua capacidade e com a sua condição pode sim fazê-lo. Então foram essas as nossas duas lições. Vamos no momento agora fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos, abrindo os nossos corações para doar os nossos melhores sentimentos, para fazer as vibrações pelo nosso planeta Terra, pela paz e a harmonia entre os povos, que o amor e a luz de Jesus guie a todos nós para resolver os conflitos, vivermos em paz, envolvendo todos os corações em muita paz e harmonia, sem pensar em lados, somente desejando o bem, o amor e o progresso que só Jesus pode nos oferecer sob a sua inteligência sublime. Vibramos pelo nosso país, pelos nossos dirigentes, vibramos pela juventude e o seu desenvolvimento espiritual, vibramos por todas as religiões, vibramos pelos trabalhadores do bem, vibramos pelos trabalhadores da saúde, vibramos por todos os necessitados de amparo do corpo físico, do espírito e da mente. Pedimos licença ao plano espiritual para vibrar pelas nossas famílias, pelos nossos lares, vibrando por nós mesmos, pedindo a misericórdia de nosso Pai em auxiliar a nós mesmos para absorvermos esses ensinamentos, mantermos a religiosidade viva nos nossos corações e mantermos o Evangelho de Jesus sempre como um filtro das nossas ações presente nas nossas mentes. Deixamos uma vibração em aberto entregue nas mãos da equipe do plano espiritual para que ela seja utilizada conforme a programação da noite. E assim, seguimos para o encerramento, agradecendo a presença da equipe do Evangelho no Lar, agradecendo a bênção do nosso mentor e dos espíritos amigos que nos inspiram diariamente no caminho do bem, pedindo que tenhamos uma semana tranquila, de muito trabalho, de muito aprendizado, mantendo
a nossa mente em paz, positiva e sempre ligada aos ensinamentos de Jesus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite a todos.